Graça e paz, irmãos. Irmãos, nós vamos hoje começar a compartilhar com os irmãos um tema bastante importante, né, nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento, e que não podemos deixar, né, de ter assim de forma bastante clara, né, no nosso coração, pois se trata de algo que a palavra de Deus dá muito valor, né, muita importância para as nossas vidas, né, e, sobretudo, para testemunho do Senhor Jesus, a glória do Senhor Jesus na vida do povo de Deus. Carecemos muito, né, que o Espírito de Deus inicie isso no nosso coração. Então nós vamos devagar, né, devagar para mim é primeira o freio de mão puxado, viu, irmão? Né, vamos devagar, né, olhando com calma, né, para as Escrituras, e cremos que o Senhor vai nos socorrer, nos ajudar. Então, Atos, capítulo 17, versículo 31, nós vamos começar por aí, né? Esse versículo vai ser uma referência para nós, né? Paulo está em Atenas pregando o Evangelho, e dentre as várias coisas que ele disse ali para os gregos, ele disse o que está escrito aqui no verso 31. Vamos ler o verso 30 também, né? Mas vamos olhar com atenção especial para o verso 31. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, nesse verso 31, né, a palavra de Deus está dizendo que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. E ele fará isso, né, por meio de Jesus, um varão, né, filho de Deus, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, a palavra de Deus está afirmando, de forma categórica, que Deus vai julgar todas as coisas, vai julgar o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo. E isso, de maneira nenhuma, será deixado de lado, esquecido, esvaziado, muito pelo contrário. Né? Isso aqui faz parte do Evangelho de Jesus. Isto aqui pertence à sua obra. Isso faz parte, né, da sua glória, da sua exaltação, do seu triunfo. Né? E todos nós, né, e todos os homens estão destinados a viverem, né, este dia. E será um dia especial, muito especial, o dia mais especial para todos os homens. Para uns, especial, terrivelmente especial, né, de uma forma negativa, né, e para outros, terrivelmente especial, porque será um dia de glória, né? Mas todos nós passaremos, né, por isso. O juízo final, né, uma doutrina bíblica que foi ensinada, né, pelo Senhor, pelos apóstolos e pela igreja primitiva.
O Senhor Jesus, ele falou muito e muitas vezes sobre o juízo final. Se você olhar com cuidado, né, você vai notar no Novo Testamento, lógico, especialmente nos Evangelhos, a ênfase, né, no caso dos Evangelhos, que o Senhor Jesus deu para esse tema. Né? Ele falou muitas vezes sobre o juízo final. O dia em que todas as coisas serão de fato colocadas, né, no devido lugar por Deus. Né? E ele falou usando várias formas, através de parábolas, falando assim de forma direta, né? E dando exemplos. E deu muito peso para isso. Chamou bastante atenção, né, dos seus apóstolos, seus discípulos, sobre essa questão. Os apóstolos também falaram bastante sobre isso. E a igreja primitiva também. Né? Ou seja, os ensinos, né? E os apóstolos depois ministraram, né, para a igreja, e nós temos isso nas cartas. Né? E na própria história da igreja, né, nós temos registro, e o mais conhecido, né, o caso do credo apostólico. Quem aqui já foi católico sabia o credo apostólico de cor, né? Sabe que uma das coisas que o credo apostólico afirmava era que ia haver juízo final, né? E que vai haver juízo final. Né? Então isso era algo que estava sempre, né, no coração, na boca e no ouvido dos filhos de Deus. E nós vamos olhar para alguns textos, né, para ver isso, né, nas Escrituras. Mateus 25. Mateus 25. Versículo 31. Na minha Bíblia, o tema desse trecho aqui é o grande julgamento. Não sei como está na sua aí, né? Mas diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Veja que maravilhoso, né? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, e nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que eu fizeste a uns destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Veja que terrível, né? Na mesma cena, no mesmo quadro, no mesmo momento, estas duas coisas estão acontecendo.
Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixaste fazer a um destes pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Este é um dos textos, né, onde esse tema, né, foi ensinado, né, pelo Senhor de forma muito clara, de forma que todos nós, né, podemos ver a grandeza desta hora, a seriedade, né, desta hora. Vemos o Senhor Jesus, né, no trono da sua glória, no dia da sua manifestação, reunindo na sua presença, né, todas as nações, todos os justos, e todos os ímpios, né, e colocará à sua direita os justos e à sua esquerda os ímpios. E ele trará, né, à tona, ele mostrará as obras de cada um. Ele vai dizer o que os justos fizeram, ou como os justos viveram. E também vai dizer como os ímpios viveram, como eles conduziram as suas vidas aqui neste mundo. E por fim ele vai dar a sua sentença, né? Ele vai introduzir os justos no reino que está preparado desde antes da fundação do mundo, vai honrar os seus servos, vai lhes conceder a sua herança, chama eles de benditos, mas por outro lado, ele vai também demonstrar as obras dos ímpios, seu pecado, e vai dizer que são malditos e vai enviá-los para o inferno, né? Ou seja, para o mesmo lugar onde o diabo e seus anjos caídos estarão eternamente. Este foi o quadro, né, que Jesus descreveu aqui no final do Evangelho de Mateus. E no último versículo, vemos os que estão à esquerda indo para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Então, o juízo final é isso aí. A palavra de Deus, ela dá alguns nomes, né, para este dia, né? Ou, como vimos nesse texto, o grande julgamento, né? Mas aparecem outros termos que se referem também a esse momento, como o dia do Senhor. Essa expressão aparece muitas vezes, né, no Novo Testamento, é sinônimo de o grande julgamento, né? Tribunal de Cristo também aparece, a expressão aparece, né? Está falando da mesma coisa, né? E também a expressão condenação dos ímpios. Em alguns lugares também está apontando para esse dia, né, do julgamento, como acabamos de ver. Na carta aos Hebreus, no capítulo 6, Hebreus capítulo 6, versículo de 1 a 3.
Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. O autor de Hebreus, ele está dizendo que a doutrina do juízo eterno fazia parte das doutrinas básicas, né, que eles pregavam naquele momento. Era algo que, assim que a pessoa se convertia, ela era ensinada a respeito disso. Ou a pregação do Evangelho, né, continha ensinos relacionados com o juízo eterno. Né? Veja como nós estamos devendo nessa questão. Né? Eu perguntei para os irmãos que quem já ouviu uma pregação sobre o juízo, um ou dois aqui que levantaram as mãos. Todos nós éramos para ser bastante conhecedores, né, desta doutrina lá no começo, quando nós começamos na nossa fé. Né? E aqui eu preciso admitir, né, que tenho culpa por nunca ter ensinado isso aos irmãos. Né? Que os irmãos tenham misericórdia de mim, me perdoem, né? Mas nós vamos aprender agora. Então o autor de Hebreus aqui, ele está dizendo, olha, eu tenho coisas, né, que nós precisamos avançar e vamos deixar essas doutrinas básicas, por enquanto, né, para um outro momento. Quando tivermos um outro momento, oportuno, nós voltamos nessas doutrinas básicas. E uma delas era o juízo eterno. Em Atos 17, 31, que lemos, quando Paulo está pregando o evangelho lá em Atenas, ele já fala do juízo final. Quem já pregou o evangelho aqui, a primeira coisa que você falou para aquele que estava te ouvindo, olha, o Senhor Deus vai te julgar um dia. Você já falou? Nós preferimos começar falando que Deus ama o homem, né? Isso é verdade também. Paulo falou isso, mas ele não deixou de falar, olha, Deus marcou um dia para julgar todos vocês. E ele vai julgar. Isso faz parte da pregação inicial do Evangelho. O Senhor Jesus, na sua pregação, para aqueles que estavam em torno dele, muitas vezes ele falou disso. João Batista, ele falou isso para os seus seguidores, né? Ele falou, quem que ensinou vocês, né, fugirem do dia da ira? Raça de víbora. Em Atos 24, 25, vamos ver esse versículo. O pecador, irmãos, e aqui todos nós, né? Mas o pecador, desde o começo, ele precisa ouvir essa verdade, porque isso é um fato. Atos 24, 25. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse, por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Paulo está pregando para Félix, né, o governador. E olha o que ele fala. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Félix ficou amedrontado.
Essa foi a pregação de Paulo. E ele ficou tão amedrontado, né? E ele falou, tirem Paulo daqui porque não dá mais, né? Não dá mais. Fazia parte, né, da pregação dos apóstolos, fazia parte do ensinamento assim, fundamental, né, da igreja primitiva. Isso era algo que estava o tempo todo, né, sendo anunciado no meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus. Porque, por outro lado, é o dia da manifestação da glória do Filho de Deus. O dia em que todo olho verá no seu trono de glória para julgar todas as coisas. E isso precisa ser crido por nós, temido por nós e anunciado por nós, seu povo. Como vimos lá em Atos, né, 17:31, o juízo final ele é um decreto de Deus, né, certo e inevitável, no qual todos prestarão contas diante de Deus. O texto de Atos que vimos diz que Deus estabeleceu um dia. Esse dia já está determinado, marcado, né? Usando uma coisa nossa que está na agenda de Deus, na agenda eterna de Deus, na agenda dos propósitos eternos de Deus, assim como tinha um dia para o Senhor Jesus se manifestar em carne neste mundo, assim como tinha um dia para o Senhor Jesus ressuscitar dentre os mortos, tem um dia determinado por Deus para ele julgar todos os homens. Esse dia não será antecipado e nem postergado, ele está determinado. E Deus chamará nesse dia a existência para a glória do seu nome. Em Hebreus capítulo 9, verso 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. O autor de Hebreus tinha total certeza de que o juízo viria. Não havia nenhuma dúvida, né, no seu coração, no seu ensino, na sua pregação, né, que talvez isso não acontecesse. Pelo contrário, ele disse, todos os homens, né, nascem e morrem, né, e depois da morte, todos os homens serão levados, né, diante do Senhor para prestar conta de suas vidas. O juízo é uma coisa certa, né, para todo ser humano, desde Adão até o último que viver nesse mundo, todos serão levados diante de Deus e prestarão contas da sua vida. Romanos capítulo 14, verso 10. Tu, porém, porque julgas teu irmão, o Paulo está falando aqui para crente, está falando para a igreja que estava em Roma. E tu, porque despreza o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Paulo está se incluindo aqui. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mas esse dia vai chegar. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Todos nós.
Todos os homens. Mateus 10, verso 15, palavras do Senhor, né? Disse assim: em verdade, digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Jesus está se referindo àquelas cidades que eventualmente não iriam, né, receber os apóstolos, a palavra, a pregação do Evangelho. Então o Senhor diz que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para estas cidades, né? Então veja como o Senhor via, né, e como ele ensinava essa questão, de que todos, né, estariam diante de Deus no dia do juízo. Sodoma e Gomorra, e não só Sodoma e Gomorra, mas todas aquelas cidades por onde o evangelho seria anunciado, né, e pregado, crido ou não crido, todos um dia estariam diante do Senhor e o justo juiz julgaria e haverá de julgar, né, realmente a todos. Outra coisa importante, irmãos, esse julgamento ele será público e solene. Público. Ou seja, todas as nações, todos os homens serão trazidos na presença de Deus e todos serão julgados de forma pública e solene. É o dia em que, outra escritura diz, né? Que todos os segredos dos corações serão revelados. Pense nisso, querido. É assustador, irmão. É para fazer o nosso coração tremer e temer muito. Absolutamente nada ficará escondido. Absolutamente nada. O Senhor Jesus disse que cada palavra que sair da nossa boca será mostrada naquele dia lá. O julgamento secreto, ele é algo importante, né, quando ele acontece. Mas esse daqui, né, será público e será solene. Vamos ler Romanos, capítulo 2, versículo 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que com perseverança, a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre toda a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas.
Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhe também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-os ou defendendo. No dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Esse é um texto longo, né? E abrangente. E Paulo está falando deste dia em que Deus julgará os segredos do coração dos homens. E isso será feito de forma pública, né? No dia que o Senhor tem marcado. Nada ficará escondido. Todos os segredos serão revelados. No capítulo 2, aí de Romanos mesmo, versículo 5, mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então, o juízo deste dia, ele será justo, ele será de acordo com a justiça de Deus. Por isso, Paulo menciona a lei aqui nesse texto, né? Ele fala da lei, porque na lei nós vemos a justiça de Deus sendo revelada. Não haverá nenhuma possibilidade, né, de algo que não estiver de acordo com a justiça de Deus receber qualquer aprovação de Deus neste dia. O justo juízo de Deus julgará todas as coisas. Irmãos, só abrindo um parênteses aqui, nós vamos falar disso com mais calma mais para frente, né? Mas há uma sensação no coração dos filhos de Deus, enquanto eles andam, né, por este mundo, de que nós vivemos num lugar onde a injustiça aparentemente reina, não é assim? Nós temos um exemplo assim nas Escrituras, que foi o caso de Ló, quando ele viveu lá em Sodoma, né? A palavra de Deus diz que ele sofria lá em Sodoma, vendo as obras ímpias daqueles homens que moravam em Sodoma. E diz assim que todos os dias ele afligia a sua justa alma, vendo as obras, né, ímpias dos moradores de Sodoma. E por todo lado que a gente olha, né, a gente vê a injustiça. As coisas estão de ponta cabeça. Mas no dia do juízo, tudo será colocado no seu lugar. Deus julgará o mundo com justiça. A sua justiça. Pela primeira vez, e nunca mais isso será mudado, né? A justiça reinará. Ela preencherá todas as coisas.
E isso vai encher com grande alegria, né, o coração dos santos, porque eles verão a justiça triunfar. Cristo de Deus, o juiz de Deus, aquele que é a própria justiça, julgará todas as coisas. E a injustiça será vencida, eliminada, né? Para sempre, para sempre. Ele medirá esse mundo com a sua justiça. A palavra de Deus diz que esse mundo será julgado por Cristo. O Cristo homem, o Cristo encarnado. O Senhor que veio pela primeira vez, né? Nasceu de Maria. E nós sabemos como ele viveu. Foi crucificado, sepultado, ressuscitou e subiu ao céu, está à destra de Deus. Quem vai julgar o mundo é ele mesmo. Ele virá julgar o mundo. O Senhor Jesus. E todos nós, todos os homens, verão o Filho de Deus com os seus olhos. Estarão diante do Deus homem. O varão medida de Deus, aquele que foi creditado por Deus e ressuscitado dentre os mortos. Ele se sentará no seu trono e julgará todos. Veja o que o próprio Senhor disse a respeito disso. No Evangelho de João, capítulo 5. João 5, verso 22. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então o Senhor aqui está dizendo que Ele mesmo julgará todos. Vai chegar a hora que todos que estarão, né, nos túmulos, ouvirão a sua voz e ressuscitarão. Os santos com os seus corpos glorificados e os ímpios com os seus corpos que serão lançados no inferno com eles. Mas todos os homens estarão com os seus corpos diante do Senhor e verão o Senhor ressuscitado. E o Senhor julgará todos.
Pense um pouquinho nisso, irmãos. Aqueles que julgaram o Senhor Jesus, que condenaram injustamente, aqueles que não creram nele, né? O próprio Senhor falou aqui, se rebelaram, blasfemaram do seu nome, e foram seus adversários, seus inimigos, todos estarão lá. E verão, face a face, o Senhor no seu trono de glória. E agora ele é o juiz de todos. Aqueles que colocaram uma coroa de espinho na cabeça do Senhor, que cuspiram no seu rosto, que zombaram dele, estarão lá. Porque o Pai confiou ao Filho todo julgamento. Todo julgamento. A fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. Isso faz parte da glória do Senhor Jesus. Todos terão que dar glórias ao seu nome. Porque Ele é o Senhor de todos, de vivos e de mortos. Em Atos capítulo 10, Atos 10, verso 40. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Então ele foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. Todos serão levados, né, à sua presença e serão julgados, né, pelo Senhor naquele grande e terrível dia. Porque o Senhor concedeu esta glória para o Senhor Jesus. Quando olhamos para as Escrituras, nós vemos que o Senhor Deus, Ele possui autoridade absoluta para legislar, para julgar e para recompensar cada pessoa com perfeita justiça. A partir desse ponto aqui, irmãos, nós vamos detalhar um pouco mais, né, algumas coisas que já falamos aqui nessa introdução. E para a gente ter uma percepção mais clara, né, do tema, né, da verdade, do que realmente a palavra de Deus está trazendo, né, para o nosso coração. Então, as Escrituras, elas mostram para nós que Deus, o Criador, ele possui autoridade absoluta para legislar. Ou seja, foi ele que disse para nós, homens, né, o que é certo e o que é errado, o que é a verdade e o que é a mentira. Foi Deus que estabeleceu as suas leis, né, em toda a sua criação, e de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu poder, né, e assim deve ser. Ninguém
e absolutamente nada da criação pode questionar o soberano Deus. Quem tem qualquer autoridade, qualquer poder para dizer, olha, o que você está fazendo não está certo, não é bom, não é correto. Então o Senhor tem autoridade, né, para dizer para a sua criação, e no caso do homem, né, um ser moral, dizer de uma forma muito especial como ele deve viver. E ele tem dito, né, ele tem se revelado, ele tem se mostrado. E é com base naquilo que ele mesmo legislou que ele vai julgar todas as coisas. No Salmo 50, no verso 6, diz assim: os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Para todo lado, né, que você olha, você vê as regras e as leis de Deus. E assim deve ser, né, porque ele é soberano como legislador. Deuteronômio 32, verso 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Então ele tem toda a autoridade, né, para dizer para a sua criação o que ela deve fazer, como ela deve viver. E é com base nisso que ele julgará todas as coisas. Em Gênesis 18, verso 25, longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não farás justiça ou juiz de toda a terra. Aqui em Gênesis a palavra está dizendo que o Senhor é o juiz de toda a terra. Porque o que ele faz, o que ele ordena, a sua legislação, ou seja, as suas leis, né, elas são perfeitas. Ele tem autoridade para fazer isso. Então Deus é assim por direito, por sua grandeza, por seu poder, por sua excelência. Deus tem o direito de legislar, de julgar as suas criaturas, porque todas elas dependem dele para tudo. Jó, capítulo 9, verso 4, nós temos essa verdade ali registrada. Não sei se os irmãos já notaram, né? Mas no Velho Testamento, esse grande julgamento era pouco conhecido. Na revelação que temos no Velho Testamento, eles, os filhos de Deus, o povo de Deus, tiveram alguns deslumbres deste dia.
Essa verdade ela foi revelada no Novo Testamento. O Senhor Jesus, os apóstolos, foram aqueles que abriram, né, o véu e trouxe esta revelação. Jó 9:4. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele teve paz. Então Jó está dizendo que Deus é sábio de coração e grande em poder. Quem disputou com ele, ou porfiou com ele e teve paz, ou seja, não tem como, né, a criação, a criatura, contender com Deus, porque toda a criação depende de Deus, da sua grandeza, do seu poder, da sua sabedoria. E uma outra coisa importante, irmãos, nessa esteira aí, né? Quando o homem morre, ou termina os seus dias aqui neste mundo, né? Ele estará, né, na presença do Senhor de uma forma, de uma maneira que nunca ele esteve. Ele terá e tomará conhecimento, né, desta realidade que terá que prestar conta de sua vida como nunca teve enquanto estava neste mundo. Então o homem ele pode viver adormecido por seus pecados, né, a sua incredulidade, a sua ignorância, mas um dia ele será despertado. E quando ele deixar este mundo, imediatamente ele tomará conhecimento de coisas que até então ele não sabia. Se você pegar, por exemplo, a parábola do rico e do Lázaro, né? O rico viveu como se Deus não existisse. Mas assim que ele morreu, ele foi colocado num lugar que imediatamente ele descobriu que tem Deus. E ele ficou desesperado, mas aí não dá mais, né? Não dá mais. Então o Senhor, ele na sua autoridade, né, na sua sabedoria, no seu poder, ele vai julgar, ele julga, porque ele é Deus, né? E ninguém, absolutamente ninguém, poderá discordar dele, né? Por não ter nenhuma condição de fazer isso e porque os seus juízos são retos e perfeitos. Toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E todo joelho se dobrará diante dele. Ninguém vencerá. Ninguém. O mais louco, o mais teimoso, o mais rebelde, lá ele vai se curvar, porque ele descobrirá o seu pecado, a sua rebelião e a sua inimizade contra Deus. Amém, irmãos? Nós vamos parar aqui hoje.